Paz e graça a todos. Lição 11, 12 de julho de 2022, Dia do Pastor. Tema maravilhoso que é esse sendo cautelosos nas opiniões. Uma lição maravilhosa, né? Texto áureo: sede, pois, misericordioso, como também o vosso Pai é misericordioso. Lucas capítulo 6, versículo 36. Verdade prática: quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos, né? Leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 6, do 1 ao 6. Não julgueis para que não sejais julgado. Vamos entrar já aqui nessa introdução que nos diz assim: nesta lição veremos que no Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do julgamento do próximo. O mestre foi bem enfático ao declarar: não julgueis e não sereis julgados. Está dizendo aqui que o ser humano é composto de prós e contras, defeitos e qualidade. Todo ser humano tem isso, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Entramos aqui no primeiro ponto: não devemos julgar o outro, aprendendo a se relacionar com os outros. A igreja é o corpo de Cristo, formada por santos, porém humanos imperfeitos com dificuldade no relacionamento. Por isso estamos sujeitos a enfrentar contendas e disputas. Paulo mesmo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11 e 12, disse que ali aparece Paulo tendo um conflito, uma divisão no meio da igreja. Uns diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Cristo. Então tinha toda essa divisão. Paulo traz ao conhecimento da igreja o conhecimento de todos ali sobre a unidade em Cristo, né? Trouxe ali que todos são importantes, né? Falando sobre o corpo de Cristo, falando sobre, fazendo uma metáfora ali e trazendo uma explicação bem interessante para o povo. Ninguém deve ser julgado. Vamos entrar agora aqui nesse segundo tópico, que diz assim: será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinião? Se fosse assim, nosso Senhor contraria seu próprio ensino presente no texto, pois nos alertou que devemos atentar para algumas pessoas que procedem como cães e porcos. Mateus capítulo 6, capítulo 7, versículo 6. Que diz ali: além de mesmo julgar o procedimento dos hipócritas e fariseus, Paulo fazer julgamento dos cristãos em Corinto e a igreja também ali. Mas existe um porém. É preciso ter em mente que não somos Jesus, o qual tinha conhecimento pleno da natureza humana. Então, nós temos que ter essa consciência. Temos que ter este equilíbrio, né? A pessoa não pode ser julgando uma pessoa pela aparência ou pela forma, pelo jeito que ela é, né? Nós temos muitas das vezes, porque Deus, Mateus capítulo 11 ali nos diz: graças te dou, ó Pai, Jesus falando a Deus, graças te dou, ó Pai, que escolheste aos pequenos, né? Aqueles que achavam que não são, para confundir os que são. Então Deus, ele traz muita lição disso, né? E aí no final ele fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados. Então Jesus, ele traz essa visão. Então, muitas das vezes é aquela situação assim, aquilo que nós muitas das vezes achamos que não dá, é aquilo que Deus quer, né? Então, o ato de não julgueis, isso é muito melhor. A gente não sai julgando as pessoas, né? Por aparência, por classe social, por onde a pessoa, não por ter essa desconfiança. Isso é muito perigoso para o cristão, né? Mas o cristão pode julgar alguém. Olha, isso é muito bom, a pessoa ter uma aproximação, ter alguém da igreja que já tem mais experiência, uma consulta com o ancião, com o pastor, com o presbitério, toda a parte
pessoas que já estão muito mais tempo na igreja, né? Antes de se construir qualquer tipo de pensamento, porque as pessoas muitas vezes são salvos pela graça, todos são salvos, todos nós somos salvos pela graça. Às vezes eles vêm com diversos tipos de defeito do mundo, com costumes, com formas, e aí Jesus é um processo de libertação que a pessoa vai passando, né? O julgamento, o julgamento defendido por Jesus. Quando Jesus disse não julgueis, ele usou o verbo krenó, que no grego significa decidir, escolher, aprovar, estimar, preferir, né? Ele queria ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado na nossa observação ou pela aparência pessoal, viu? Aquilo que a gente já estava falando aqui. Jesus julgado pelos escribas, fariseus, por comer com os pecadores. Jesus também passou por isso, foi julgado por isso. Eles estavam errados, porque a missão de Jesus era chamar os pecadores ao arrependimento, né? As Escrituras Sagradas nos ensinam que não julgarmos, como também não admitir falso rumor e testemunhar falsamente contra alguém, né? Ali em Êxodo 23, 1 já nos diz já nos traz esse ensinamento. Segundo tópico, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Então nós temos que olhar para nós mesmos, né? O cristão, na realidade, o cristão espiritual, aquele que vem buscando a Deus, que vem na escola dominical, é muito interessante ele ter esse devocional diário, que é aquele encostar a cabeça no travesseiro, né? Perguntar como se foi o seu dia, entender que é falho, o que pode fazer para melhorar, o que pode fazer para estar mais evidente nas coisas de Deus, né? Então, o cristão verdadeiro realmente ele tem que ter esse devocional. Então, ele tem que ter esse cuidado, né? Pode estar tentando esconder os seus próprios erros. Quando o cristão, muitas das vezes, ele está achando muito erro, achando muito defeito, achando muitas coisas na obra de Deus, ele muitas das vezes ele está tentando esconder o seu próprio erro, o seu próprio defeito, a sua própria miséria, que a gente pode dizer assim, porque miserável homens que somos, né? Quem nos livrará do corpo desta morte? Alguém um dia disse isso, foi Paulo. Então nós estamos sempre lutando contra nós mesmos, contra o pecado, contra o mundo, contra o inimigo. É tanta coisa, entendeu? Então nós temos que ter essa humildade, muitas das vezes, de reconhecer que precisamos de Deus, necessitamos do Senhor para que a gente possa receber a salvação. Precisamos dos irmãos junto, das irmãs junto, das crianças junto, ter essa unidade de pensamento, de receber a todos, né? Então, às vezes tem pessoas que são um pouco ríspidas, tem pessoas que são mais calmas, tem pessoas que são um pouco mais agitadas. Então, o cristão, muitas das vezes, que está na igreja, ele tem que saber lidar com tudo e todos. Não pode ser uma coisa assim que todas as pessoas vão ser... Não, todas as pessoas vão ser iguais, não. E hoje temos um sério problema dentro da igreja, que são os grupos. Porque o grupo do irmão não vai se envolver com o grupo do outro irmão, né? Então, nós temos que olhar para nós mesmos. Se o nosso grupo, se o grupo que estamos estão tentando aceitar pessoas, né, que estão com dificuldade, que estão com problema de relacionamento, com depressão, nós temos que ter este cuidado aí, né? Irmãos, aqui falando aqui agora a inconsistência do que possui espírito de crítica, né? Aqueles que possuem espírito de crítica mórbido, da crítica irão incorrer em graves consequências. É o que Jesus ensina em Mateus 7,2.
Para os críticos que não conseguem ver as manchas corrosivas em suas vidas, Jesus disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Jesus quis dizer ali o quê? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A palavra de Jesus foi, primeiramente, direta. Segundo, precisa. Terceiro, Jesus, a palavra dele trouxe salvação àquela vida. Então, a pessoa muitas das vezes que critica, que coloca defeito, que diz, se eu fizesse seria diferente. Se eu fosse fazer, faria diferente. E hoje a gente vivemos num mundo que aonde muitas das vezes a gente é persuadido ou tenta nos persuadir todos os dias, redes sociais, aonde for a gente está sendo sempre tentado ser persuadido. E Paulo fala isso lá na Epístola aos Colossenses, né? Que cuidado para as palavras de persuasão, porque quando uma pessoa tenta persuadir a outra, persuadir é tirar o valor, é tirar a importância daquilo que a pessoa acredita, né? Então isso é muito ruim. Às vezes as pessoas pensam assim, irmão, é só fazer o que estão fazendo na outra igreja, na outro endereço, no outro departamento. É só fazer a mesma coisa que vai dar certo. Mas é aí que está o porém. O cristão, muitas das vezes, ele não pode achar que as coisas de Deus são tudo igual. São tudo do mesmo jeito. Às vezes uma coisa que deu certo numa congregação, num endereço, que os irmãos apoiaram, que foi uma bênção, às vezes na tua congregação não vai dar certo. Então, muitas das vezes, aquele que critica, ele tem que ter essa humildade. Ele tem que ter essa sensibilidade de entender que as coisas de Deus, elas não são nossas. Não é do nosso jeito. Não é do jeito que nós queremos. É do jeito de Deus. É do jeito que Deus quer, é do jeito que o Espírito Santo opera, é do jeito que o Espírito Santo de Deus nos guia. Às vezes o irmão está na frente de um trabalho, ele está atravessando dificuldade, ele está com problema, às vezes o limite dele é aquilo dali. Ele só vai conseguir ir mais à frente, não é com crítica, não, é com o ombro, é com a mão, é com uma ajuda, é o que posso fazer para te ajudar. Então, aquele que critica, muitas das vezes, ele tem que ter a mão essa, o dedo esse que critica, que aponta, às vezes tem 3 dedos apontando para você mesmo. Né? Então, é a aproximação para sentir, para sensibilizar e entender o propósito divino. O que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? Isso daqui é muito interessante. De que temos falhas e imperfeições, embora não tenhamos mais prazer no erro. Em segundo lugar, precisamos nos relacionar com pessoas com o mesmo amor que um dia Jesus Cristo teve conosco. João capítulo 3, versículo 16. Pois o amor não faz mal ao próximo. Terceiro, não podemos nos esquecer de que fomos alcançados pela graça e precisamos tratar a todos o mesmo favor imerecido que recebemos, né? Então, ao invés de julgar que venhamos orar como aqueles que pecaram pedindo, Senhor, que lhe conceda um novo recomeço, pois temos um Deus que é bom e misericordioso. A gente não pode julgar as pessoas antes da gente conhecer elas, né? Às vezes por roupa, às vezes por aparência, às vezes pelo jeito que a pessoa fala, às vezes pelo jeito que a pessoa caminha, às vezes até pelo jeito que a pessoa é, até pela cor da pessoa, né? Então, a gente não pode julgar as pessoas precipitadamente, porque isso é pecado, isso é errado.
né? Temos que procurar conhecer as pessoas. Terceiro tópico, se fôssemos julgados pela severidade de Deus. Deus é severo. O apóstolo Paulo diz que devemos considerar a bondade e a severidade do Senhor. Romanos 11, 22. A bondade de Deus é revelada por intermédio da salvação em Jesus Cristo. No que tange a sua severidade, ela é empregada para com aqueles que pecam deliberadamente e não se arrepende dos seus pecados. As pessoas que vivem pecando, né? Estão na igreja, mas vivem pecando, né? Existe um sério problema que está aí na atualidade, que muitas das vezes são pessoas que estão na igreja e que não conseguem se libertar de alguns pecados, não conseguem se libertar de algumas coisas que realmente está comprometendo a sua capacidade de libertação. Então, o crente deve ser consciente de que Deus é justo, estabeleceu um governo moral no mundo e disponibilizou suas leis para serem praticadas. Quando as leis divinas são observadas pelos seus filhos, Deus o recompensa, mas quando elas são quebradas, há consequências e sanções. Então, o povo, no livro do profeta Isaías, de capítulo 5 ali, um pouquinho mais à frente, a gente vai ver ali que o povo foi levado ao cativeiro por falta de entendimento. Então é importante a pessoa conhecer a palavra de Deus. É importante a pessoa conhecer a pessoa, Deus se revelando para a pessoa por intermédio da palavra. É importante a pessoa ser um aluno da escola bíblica dominical. É importante a pessoa ter essa humildade para aprender. Quando a pessoa ela quer ensinar demais, quando a pessoa ela não aceita mais a opinião dos outros, é perigoso. A Bíblia diz que Deus exalta o humilde e abate o soberbo. Todos nós precisamos e necessitamos de aprender todos os dias. Então é muito importante a pessoa ter essa sensibilidade. Por quê? Porque é o seguinte, no momento que a pessoa pecou e continuou pecando, e continuou pecando, e continuou pecando, é porque na realidade essa pessoa, ela não aprendeu que ela tem que deixar, ela tem que parar, né? E quando ela não insiste em aprender, e quando ela não insiste, ela insiste em pecar. No momento que ela insiste em aprender, automaticamente o Espírito Santo de Deus vai convencendo ela pela palavra, e vai limpando, e vai transformando, e vai mudando a situação dessa pessoa pela palavra. Então a importância que tem da pessoa, porque se tu pecou, se a pessoa pecar, né? Se a pessoa pecou, né, por alguma coisa e pediu perdão, Deus perdoa. Mas a consequência, dependendo do pecado que a pessoa realizou, a pessoa vai ter que pagar as consequências daquele pecado. A pessoa roubou uma joia, alguma coisa, pediu perdão para Deus, Deus perdoa, mas ela vai ter que pagar junto à lei, até mesmo se presa, e pagar e responder na justiça pelo aquilo que ela fez, porque é a consequência do pecado, é a consequência do erro. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Isso é inevitável, né? O salmista Davi passou por isso, né? Então ele foi segundo o coração de Deus, errou, mas teve a consequência. Vamos aqui ao exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Agora nós entramos aqui. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porém ao pecar contra o Senhor e ao próximo, ele experimentou a justiça divina, aquilo que nós já tínhamos iniciado. Embora amasse o seu servo todo-poderoso, não isentou da punição. Deus é um Pai amoroso, mas também justo. Não tem por inocente o pecador que guarda a beneficência em milhares, e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que o culpado não tem por inocente. A severidade divina é para aqueles que não vivem segundo a sua palavra, que esconde os seus pecados, mas a sua bondade
e cuidado alcançam aqueles que confessam e deixam seus pecados. Procuram expressar verdadeira justiça de Cristo, portanto, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Conclusão. Devemos seguir a recomendação do Mestre para não julgar precipitadamente o próximo. Não devemos tomar a posição de juiz contra ninguém, e muito menos julgar uma pessoa apenas por sua aparência exterior. Quando formos fazer alguma avaliação a respeito dessa atitude de alguém, devemos fazê-lo de modo criterioso, sensato, lúcido, evitando toda forma de precipitação. Então, quando formos fazer qualquer tipo de julgamento, tem que ser muito cauteloso. Temos que ter muita cautela. Por quê? Porque isso pode gerar diversos tipos de consequência. Então isso tem que ter cautela. Às vezes a pessoa ela erra. Eu já vi pessoas na igreja errar, e a gente tem que conversar com eles para que eles pudessem liberar o perdão, até mesmo para que os ânimos viessem se acalmar. Traição, problemas conjugais, problemas com isso, com aquilo, é muito difícil até mesmo de relacionar esse tipo de situação. E nós, como cristãos, a gente não pode olhar, a pessoa era isso, a pessoa era aquilo. Quando a pessoa vem para Cristo, aceita Jesus, ela é uma alma, não importa o que ela fazia. Quando Jesus, quem viu Jesus ali ali pela primeira vez foi uma ex-prostituta. Quando Jesus ele entra ali, ele chama a atenção dos discípulos e diz: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Jesus está chamando a atenção deles, para eles acreditar que ele liberta até mesmo uma prostituta. Jesus está chamando a atenção dos discípulos ali. Os irmãos, muitas vezes, muitas pessoas pregam somente aquilo. Ide, ide, ide. Mas a verdade é que Jesus está chamando a atenção deles. Vocês têm que crer que eu liberto, eu transformo, eu mudo a vida das pessoas. Então por isso que nós temos que ter muita cautela. Deus, ele liberta o homem e a mulher. Então a gente não pode, como diz o tema, a gente jamais pode, sendo cautelosos nas nossas opiniões. Temos que ter cautela, para que a gente não venha agir errado diante dessas opiniões. Então, irmãos, uma bênção, que Deus abençoe a todos e que essa lição nos traz uma grande lição aqui para nós. Não julgueis para não seres julgados. Deus abençoe a todos.